Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão adaptada da Universidade FASE. A questão diz aí que um professor puxou um bloco sobre uma superfície plana e horizontal e realizou medidas que estão representadas nestes dois gráficos. O primeiro gráfico, o gráfico da esquerda, é a força horizontal que o professor exerceu sobre o bloco em função do tempo. E o gráfico da direita mostra o comportamento da velocidade do bloco em função do tempo. O peso do bloco foi fornecido e, analisando os dois gráficos, deseja-se saber quanto vale o coeficiente de atrito estático entre a superfície de contato e o bloco. Então, a gente pode fazer um desenhozinho, um desenho representando ali a superfície horizontal e o bloco colocado sobre essa superfície horizontal. Vamos representar aqui, colocar um bloquinho. O bloquinho está em contato lá com a superfície. E as forças que atuam nesse bloco. Vamos representar ali, por exemplo, a força que o professor faz, essa força na cor amarela, cujo valor varia ao longo do tempo, de acordo com o gráfico à esquerda. Além disso, foi dito também, foi informado ali o peso desse bloco. O peso desse bloco está aqui, ó, 5 newtons. Além dessas duas forças, nós temos outras duas forças. Nós temos a força de reação normal, que a superfície exerce sobre o bloco, força normal, e nós temos a força de atrito. Quando o bloco é puxado para a direita, ele empurra a superfície empurra de volta, é a famosa força de atrito. E a gente percebe que na vertical, essas forças, a força peso e a força normal, se equilibram. Então, a força normal é igual à força peso. Como a força peso foi informado o valor, a normal também nós temos ali, ó, 5 newtons. Agora, analisando o gráfico, a gente verifica que até um instante, 8 segundos, o gráfico da direita nos informa aqui que a velocidade é zero. Ele estava em repouso. Não há movimento relativo, então, até o tempo 8 segundos, entre o bloco e a superfície. Então, do tempo zero até um instante de tempo igual a 8 segundos, o bloco estava em repouso, não há deslizamento, a força de atrito que atua é do tipo estático. E a gente percebe que a partir do tempo 8 segundos, um tempo superior a 8 segundos, o tipo de atrito que atua é o atrito cinético ou dinâmico, porque vai ter velocidade relativa. O gráfico da direita aqui representa que a partir de 8 segundos tem movimento. Isso significa que no instante de tempo 8 segundos é quando está atuando a força de atrito estático máximo. Esse ponto aqui, representado com asterisco no gráfico de força, a força que o professor fez, é igual à força de atrito, porque está em repouso, em equilíbrio, e é a força de atrito estático máximo. A força de atrito estático máximo, a gente sabe calcular. Ela é calculada como sendo μ estático vezes força normal. Como essa força é igual à força que o professor exerceu, então a gente tem que a força de atrito estático máximo é igual a 3. Nesse instante, o μ estático vezes força normal vale 3. Como a força normal a gente já descobriu que ela vale 5, então o coeficiente de atrito estático vezes 5 μ estático é igual a 3, a gente consegue calcular facinho aqui o coeficiente de atrito estático. É 3 dividido por 5, ou 0,6, escrevendo com 2 algarismos significativos, 0,60. A questão deseja exatamente o valor desse coeficiente de atrito. Alternativa correta na letra D. Se a gente quisesse calcular o coeficiente de atrito cinético, também seria bem simples. A gente não foi solicitado na questão, mas vamos fazer aqui, ó. Do instante 8 segundos em diante, atua a força de atrito cinético, de deslizamento. E a força que o professor faz é igual à força de atrito cinético, porque a velocidade é constante, então a força F é igual à força de atrito, e ela vale aqui, ó, 2 newtons. A força de atrito cinético é μ cinético vezes força normal,
isso vai ser igual a 2, a força normal é igual a 5, então a força normal sendo 5 e a força de atrito cinético sendo 2, o coeficiente de atrito cinético é 2/5 ou 0,4. Se fosse solicitado, seria 0,40. Então está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço, jovens.